Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei aqui no nosso quadro para tirar uma dúvida em definitivo, ou você que já sabe bem, apenas recordar a principal diferença de MMC para MDC. A primeira coisa que a gente tem que saber é que este M do meio se refere a múltiplo e esse D aqui do meio se refere a divisor. Então, múltiplo é diferente de divisor. O múltiplo é aquele que nós podemos ir saltando uma sequência. Por exemplo, o múltiplo do 3, a gente sabe que o primeiro múltiplo é sempre o 0, e agora eu vou pulando de 3 em 3, certo? Isso é múltiplo. Agora, quando eu vou tratar de divisores desse mesmo número, olha o que acontece. O 0 divide alguém? O 0 não consegue dividir ninguém. Então o 0 não é o primeiro divisor como no múltiplo ele é. Então uma das grandes diferenças na sequência de múltiplo e de divisores é que o primeiro da sequência nos múltiplos é o 0, o primeiro na divisão é o 1. Só que agora quem é o próximo divisor do 3? Não tem mais ninguém. Por quê? Porque o 3 é considerado um número primo e ele só tem 2 divisores, como nós vimos na nossa última aula. Mas deixa eu pôr mais um exemplo aqui para você, comparando os múltiplos do 12 com os divisores do 12. Olha que interessante. Múltiplo sempre inicia no 0 e vai pulando, neste caso, de 12 em 12. Nós vamos para 12, depois 24, depois 36 e assim sucessivamente. Agora, os divisores, eu não começo com o 0 e sim com o 1. Quem mais divide o 12 lá na tabuada? O 2. Quem mais? O 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Veja que o número 12 possui 6 divisores, não é? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Aqui eu quero comentar com você umas características. Os múltiplos, olha isso, eles nunca terminam. Isso aqui nunca vai parar, vai para o 48, depois nós vamos aumentando, 60, 72, nunca termina. Aqui 12, depois 15, depois 18, depois 21. Então o múltiplo, eles são considerados o quê? Infinitos. Beleza? Isso aqui vai até o infinito. Agora olha o que acontece nos divisores, tem um ponto final. Eles terminam, e a característica principal é que eles terminam no próprio número. Ele acaba, o 12 então parou exatamente porque é a sequência do 12. Joia? Essa é uma característica crucial que a gente tem da diferença de múltiplos para divisores. Enquanto o múltiplo é infinito e começa no 0, os divisores é finito, tem fim e começa no 1, tá certo? Bem, minha gente, voltando agora à prática, vamos entender como que funciona o tal do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Cuidado, esse M agora do MMC, esse primeiro é de mínimo, eu estou procurando o menor múltiplo entre dois números em comum, certo? Qual que é o mínimo comum a eles? E esse M do divisor comum é de máximo, então enquanto eu procuro o menor comum, aqui eu procuro o maior comum. Só que aqui é múltiplo e aqui é divisor. Vamos começar dando um exemplo, então, na prática de um MMC entre dois números, por exemplo, entre o 6 e o 9. Não é 6,9, entre 6 e 9 alguns alunos colocam um pontinho em cima da vírgula, né, para lembrar que não é um decimal, e sim dois números, tá? Mas é usual manter apenas a vírgulazinha. Eu vou fazer aquele nosso traço, como vimos na última aula, e iniciar o quê? Aqui nós vamos estar fazendo uma fatoração. E aí então nós fazemos uso desse lado daquele que você viu na outra aula, apenas os primos que entram aqui. Então vamos procurar primos que resolvem
tanto o 6 quanto o 9 nas divisões. Olha o que acontece, o primeiro, você sabe, o único par é o 2. Esse 2 consegue dividir o 6? Consegue. 6 dividido por 2 dá 3. Mas e quando chega o 9? O 9, professor, não é divisível por 2, até porque ele é ímpar, só divide pelo 3, por 1 e pelo 9, ele mesmo. Vamos lá, mas só que o que acontece? Então, se não dá para dividir por esse primeiro número, eu vou descer ele, isso é, repetir o 9. Joia? Agora, dá para continuar com o 2? Não dá, eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. Isso significa que eu terminei a parte do 6, a sua fatoração, a sua decomposição em fatores primos. E o 9 dividido por 3 cai, então, para 3. E eu posso colocar mais uma vez aqui o 3 para terminar esse último. E aqui sim, eu faço um traço e desenvolvo nesse cantinho, turma, a nossa multiplicação. Multiplico todo mundo aqui. 2 vezes 3, 6, e o 6 vezes 3, 18. O que significa isso? Que o número 18 é o mínimo múltiplo comum entre quem? Entre o 6 e o 9. Isso aqui poderia ter 3 números, 4 números, 5 números, poderiam ter vários números aqui. Nós utilizamos um exemplo com 2. Se tiver um exemplo com 3 ou 4, dá a mesma coisa. Você vai fazer obedecendo esse dispositivo, esse algoritmo que nós montamos aqui no quadro. Vale lembrar que esse Czinho que a gente está tratando é de comum, ou seja, precisa ter no mínimo 2 números, tá bom? Eu estou comparando duas coisas, só um número eu não consigo comparar. Vamos pôr agora um MDC para você ver como funciona? Bem, gente, eu vou fazer agora com vocês na prática um MDC, que é o máximo divisor comum, entre outros números, outros dois, pode ser o 8 e o 20. Vou fazer o mesmo dispositivo do MMC, que na verdade ele não é dono disso aqui. Isso aqui são a decomposição, né, em fatores primos. Então vamos lá, você fez agorinha comigo, nós resolvemos o MDC de forma muito semelhante ao MMC. O divisor é encontrado muito parecido com o múltiplo comum. Só que existe uma estratégia que nós usamos e eu sempre digo aos nossos alunos da seguinte forma. Começa a resolver e eu vou te explicar o que acontece. O primeiro primo, então, é o 2. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Aqui está o segredo do MDC. O MDC eu só vou considerar os primos que surgirem aqui, eu só vou considerar os que dividirem toda a linha ou os dois que eu estou trabalhando. Se o número primo que eu colocar ali dividir os dois, então eu venho aqui, ó, considero esse cara. Agora, o próximo, eu venho aqui, qual ainda que dá para dividir? 2. O 4 divide por 2, sim, que dá 2. O 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. Novamente a pergunta, esse cara dividiu todo mundo da linha? Dividiu. Então eu considero ele. Agora, veja isso. Para finalizar, eu não passo para o 5 se ainda tiver como dividir pelo mesmo número. Então, o 2 consegue mexer nesse? Consegue, ele vira 1. Mas olha o que deu aqui, pessoal. Esse 5, ele não foi mudado, porque ele não divide por 2. Então, eu vou circular esse cara, não considero ele para divisores comuns, certo? Somente os que dividirem a linha toda. Como esse 2 não conseguiu mexer com 5, eu não circulo, eu não considero ele. E para terminar o 5, não é? Eu finalizei a minha fatoração. Só que agora a análise é diferente do múltiplo comum a partir de agora, porque eu só multiplico os que eu circulei. E por que mesmo eu circulei? Porque eles dividiram toda a linha. Então eu não vou sair 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Aí você estaria fazendo o mínimo múltiplo comum. Mas o máximo divisor comum é apenas os que dividiram todos. Então 2 vezes 2, 4. Então existe essa diferença. Se nós fôssemos analisar, acabamos de garantir que o MDC entre esses dois camaradas deu 4.
E se eu quisesse já saber o MMC? Bom, tá na cara, a resposta tá aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Certo? Então, fazendo um MDC, eu encontro ele e ao mesmo tempo eu encontro o MMC no mesmo cálculo. Então vale dizer que essa forma de resolver não é do MMC ou do MDC, isso aqui é da fatoração em decomposição em fatores primos ou fatoração em números primos. Isso aqui não é dono dele ou dele, certo? Não é propriedade deles. Isso aqui é uma forma de resolver e dentro dessa forma eu encontro tanto o MDC quanto o MMC.